Nos coloquemos em pé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Vamos ler, podemos ler os dois, 16 e 17. Diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Coloca aqui só o versículo 17 no telão e nós vamos repetir juntos. No 3, como um coral, vamos ler aqui no telão, porque talvez a sua Bíblia tenha uma versão diferente. Então vamos lá no 3, 1, 2, 3. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, que o teu Espírito venha trabalhar em nosso coração esta palavra poderosa, que possamos ser edificados mais uma vez em tua casa, que possamos ter a consciência despertada quanto à essência de quem somos, que o Senhor fortaleça a nossa fé, o nosso coração, e que o Senhor nos faça relembrar a coragem daqueles que nos antecederam, que nos pavimentaram o caminho, para que pudéssemos chegar aonde chegamos, como igreja do Senhor. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém e amém. Tome seu assento. Querido irmão, esta semana, o mês de outubro é especial para o mundo evangélico, E esta semana, igrejas históricas, igrejas pentecostais, o mundo evangélico celebra a reforma protestante, especialmente no dia 31, sexta-feira, nós temos o aniversário de 508 anos da reforma protestante. Isso aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero pregou nas portas de Wittenberg as suas famosas 95 teses contra as indulgências da Igreja Católica Apostólica Romana, nas portas de Wittenberg, e ali deflagrou-se esse movimento chamado Reforma Protestante. A igreja, portanto, celebra os heróis da reforma, os pré-reformadores, os reformadores, e muitas vezes há um questionamento: será que é relevante celebrarmos um acontecimento que já vão aí, para um pouco mais de 500 anos? Será que é importante para nós relembrar esse fato histórico? Irmãos, é muito, muito importante, ainda mais no contexto que nós estamos vivendo, no contexto de fé que nós estamos vivendo. Eu acredito que nós precisamos, inclusive, de uma nova reforma. Aliás, um dos lemas da reforma é que devemos sempre estar em reforma, revendo a questão da nossa fé, da nossa teologia, da nossa doutrina. A história da igreja atual, a história da igreja moderna, ela é traçada de volta a esses acontecimentos, e é um auxílio para a compreensão da atualidade, é um auxílio para a compreensão do como ser igreja, ajudando-nos a entender como chegamos aqui, o porquê estamos aqui. E esses acontecimentos passados, portanto, têm uma relação direta com você, tem uma relação direta comigo, tem uma relação direta com a igreja ADEM, no seu tempo, na sua cidade, em Limeira, por exemplo, o que nos proporciona
um alicerce sólido para dizer o que às vezes eu digo aqui. Somos uma igreja de raízes antigas com uma visão renovada. Somos uma igreja de raízes antigas com uma visão renovada. Diga comigo, somos uma igreja de raízes antigas com uma visão renovada. Ou seja, a nossa fé não se baseia em lendas, em conto de fadas, em mitos, mas em verdades, em fatos históricos, fatos documentados. John Stott certa vez escreveu que a fé evangélica nada mais é do que a fé cristã histórica, ou seja, o cristianismo original, bíblico e apostólico. Nós precisamos olhar para trás e entender a história daqueles que nos antecederam, que trabalharam e pavimentaram o caminho para que pudéssemos chegar aonde nós chegamos. E é triste perceber que nesse tempo onde nós estamos vivendo uma desconstrução de paradigmas, uma desconstrução de tradições, e tradições boas, tradições válidas, louváveis, onde muitos cristãos menosprezam a história da igreja. A reforma protestante é muito celebrada nas igrejas históricas, igrejas denominadas reformadas, como a igreja luterana, a igreja presbiteriana, igrejas batistas, reformadas. Poucas igrejas pentecostais celebram a reforma protestante, poucas. Alguns cristãos, alguns crentes pentecostais que sequer conhecem com profundidade o evento da reforma protestante. Eu acredito ser muito válido nós iniciarmos esta semana refletindo sobre a relevância, a importância deste grande evento na história cristã. O maior evento na história do cristianismo depois do Pentecostes, a reforma protestante. Por que não podemos ignorar a história? A história é a esfera, o meio, no e pelo qual Deus resolveu, Deus escolheu realizar os seus propósitos, realizar a sua obra de salvação e redenção através desses quadros, destas eras. E virar as costas para a história é virar as costas para a obra de Deus ao longo destas eras. Uma vez Heródoto, filósofo considerado o pai da história, ele disse assim, pensar o passado é compreender o presente e idealizar o futuro. Portanto, não olhar para a história é correr o perigo de cometer erros que já aconteceram lá atrás e de lançar sombras sobre o futuro. Penso que o maior perigo da igreja pentecostal, da igreja moderna, ao ignorar a história, ao ignorar o evento da reforma protestante, por exemplo, se amoldar ao contexto cultural ao ponto de solapar bases fundamentais da sã doutrina, ao ponto de tornar a igreja irreconhecível diante de seus arautos originais, dos paladinos, dos heróis da fé que prepararam o caminho para que aqui pudéssemos chegar. Sem compreender, portanto, os erros cometidos lá atrás, na história, no passado, estamos condenados a um futuro imperfeito. E um certo filósofo disse assim, a vida é vivida adiante, mas pensada para trás, entendida para trás. A Bíblia nos ensina a olhar para os heróis da fé, para os pastores que lideraram a igreja. Em Hebreus capítulo 3, versículo 7, por exemplo, o autor nos diz, lembrai-vos dos vossos pastores, dos vossos guias espirituais que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atendendo para a sua maneira de viver. Olhar para a reforma protestante é olhar para o coração ousado e intrépido de Martim Lutero, conhecido como Leão de Wittenberg.
é olhar para o teólogo da glória de Deus, João Calvino, é olhar para o intérprete John Knox, da Escócia, é olhar para os grandes homens de Deus, cuja fé é um modelo para nós. Queremos imitá-los, devemos observar estes eventos, e não apenas os eventos, mas os homens por detrás destes eventos, suas mensagens, seu exemplo de vida, seu discernimento, sua ousadia para se levantar contra o poder dominante da época. Quanta petulância, quanta coragem desses homens naquele contexto. E eu quero relembrar com os irmãos algo que mudou a face da história mundial. A reforma protestante não é algo que teve impacto apenas no cenário religioso, mas em todo o contexto da vida humana, na área da política, na área da ciência, enfim, algo que marcou a humanidade. E é considerado o maior acontecimento da história cristã depois do Pentecostes. Vamos analisar aqui o contexto histórico do século XVI. Qual a necessidade da reforma protestante? Não é? Nós temos aqui um verdadeiro retorno às escrituras sagradas. Contexto da época, século XVI, a igreja católica apostólica romana estava desvirtuada, desviada da sua doutrina e prática, da essência do Evangelho de Cristo. Havia uma inúmera invenção de homens, inclusive a venda de indulgências, uma espécie de documento emitido pelo Papa que perdoava pecados em troca de dinheiro. E a crença em obras como meio de salvação. A salvação naqueles tempos era visto como uma meritocracia. Eu preciso merecer a salvação, eu preciso conquistar, eu preciso comprar a salvação. Isso logicamente se dava por conta do difícil acesso à Bíblia. Havia muitas pessoas analfabetas naquela época e a leitura bíblica ainda era um grande desafio. Do quinto ao 15º século nós temos a Idade Média, ou a chamada Idade das Trevas. A igreja, ela mergulhou em um cenário de corrupção, ela mergulhou em um cenário de desvio espiritual, de frieza espiritual, desvio doutrinário. Nós temos algo terrível naquele momento na história da humanidade com relação à fé cristã. Logicamente que não é a primeira ruptura que nós vemos na história da igreja por conta de problemas políticos, teológicos. Já houve uma divisão lá atrás, no ano de 1054, denominado como Grande Cisma do Oriente, onde os líderes da igreja romana disputavam poder com os líderes da igreja de Constantinopla, Jerusalém e Alexandria. E então houve aí um racha no ano de 1054, onde tivemos no lado ocidental a Igreja Católica Apostólica Romana e no lado oriental a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. 500 anos mais tarde nós temos esta ruptura que marcou a história chamada de Reforma Protestante. No século XIV, no século XV, surgiu um movimento no norte da Itália chamado de Renascença, que acabou tomando das mãos da igreja 5 áreas importantíssimas: a economia, ciência, artes, política e religião. No ano de 1440, na Alemanha, Johann Gutenberg inventou a imprensa, e a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. E a invenção da imprensa permitiu a difusão do conhecimento, a popularização da leitura e do conhecimento. Já não eram mais livros manuscritos, agora havia imprensa em papéis, e assim o conhecimento estava sendo difundido com maior facilidade. Martinho Lutero, um monge alemão, foi profundamente tocado a partir da leitura daquilo que nós acabamos de fazer aqui, Romanos capítulo 1, versículo 17. Leu o que estava escrito, que nós aqui lemos: o justo viverá pela fé.
foi quando seus olhos se abriram e ele percebeu pelas Escrituras que a salvação não é conquistada por obras, que a salvação se obtém pela fé, mediante a graça. Ele percebeu que a salvação não podia ser comprada, que o perdão não podia ser comprado, merecido, mas é um dom gratuito de Deus, é um presente de Deus, e portanto a vida do homem convertido se dá pela fé, Mas antes de falarmos um pouquinho sobre quem foi esse homem, Martim Lutero, muitas pessoas estiveram envolvidas na reforma protestante. Martim Lutero ganha proeminência, ganha destaque, mas é válido lembrar daqueles que são chamados pré-reformadores. Em 1173, Deus levantou lá na França um homem por nome Pedro Valdo, que começou a pregar nas ruas e buscando levar o conhecimento da palavra de Deus na língua do povo, ele começou a falar da salvação. Ele foi prejudicado por uma perseguição da igreja na altura, e então iniciou-se um movimento a partir desta iniciativa de Pedro Valdo, conhecido como os valdenses. Em 1374, Deus levantou lá na Inglaterra um homem corajoso por nome John Wycliffe, considerado a estrela d'alva da reforma. Ele batia de frente com os erros doutrinários, as heresias da igreja católica, apostólica e romana. No ano de 1412, Deus levantou lá na Boêmia um padre por nome de John Huss, que pôs-se a pregar a palavra na língua do povo. É importante lembrar que até então a pregação era em latim, a missa era em latim, e as pessoas tinham difícil acesso àquele conteúdo. Mas John Huss quebrou o paradigma da época e começou a ensinar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a língua daquele povo. Em 1491, lá na Itália, Deus levanta um outro padre por nome Jerônimo Savonarola, que também pregava a palavra de Deus na língua daquele povo, e começou, portanto, um avivamento espiritual. Estes homens prepararam, logicamente que houve outros nomes, outros homens, mas estes homens prepararam um caminho da reforma protestante que aconteceu no século XVI. Quem é Martim Lutero, pastor? Martim Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483, na Alemanha, filho de uma família pobre, de uma família humilde, estudou em várias cidades, e em 1505 decidiu abandonar o curso de direito e ingressar no monastério agostiniano, após uma experiência intensa durante uma tempestade, onde, com medo da morte, fez um voto a Santa Ana. Santa Ana era padroeira dos mineiros, profissão de seu pai, que possivelmente ajudou ele, portanto, a fazer esse voto naquela ocasião a Santa Ana. No mosteiro, Martim Lutero dedicou-se à palavra, ao estudo da teologia. Ele destacou-se por sua devoção, era uma pessoa de muita oração, de muito jejum, de profundo estudo da Bíblia. Portanto, ganhou destaque na escola entre os alunos, e ele foi ordenado sacerdote em 1507. E em 1512 ele obteve doutorado em teologia. Escute, meus irmãos, estudar teologia não pode ser entendido apenas como algo opcional. Entenda isso. Estudar teologia é uma necessidade. Todos os grandes homens de Deus eram dedicados ao estudo da palavra de Deus. Teologia é um estudo sério das Escrituras Sagradas. Se você não tem aptidão, se você não tem vontade de se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, peça isso em sua oração ao Senhor, porque isso ajuda, inclusive, a servirmos ao Senhor com excelência. Este homem dedicou-se ao estudo aprofundado de teologia e formou-se em doutor em teologia em 1512. Tornou-se professor de Bíblia na Universidade de Wittenberg. E ele era um homem profundamente dedicado
a oração. Um homem profundamente religioso. Ele fazia longos períodos de jejum, se confessava todos os dias, ele se flagelava, se chicoteava constantemente. Era um homem atormentado, de uma alma inquieta, de um coração perturbado. Ele queria ter paz, ele queria realmente encontrar a paz em Deus, e ele enxergava a Deus muitas vezes como um ser tirano, carrasco. E ele entendia que a salvação dependia das suas obras. E ele olhava para si e via muitas limitações. Mas finalmente, lendo a Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 17, e o justo viverá pela fé, ele libertou-se desta crença. A sua mente foi libertada, a sua alma encontrou descanso. Ele entendeu o propósito da salvação em Cristo Jesus. E portanto, a partir daqui, de um entendimento bíblico profundo, teológico e espiritual, ele começou a questionar as práticas da Igreja Católica, Apostólica e Romana, especialmente a venda de indulgências. Uma prática que prometia a remissão, uma prática que prometia o perdão dos pecados em troca de dinheiro. E essa insatisfação o levou a escrever as suas famosas 95 teses contra a indulgência no ano de 1517. Ele pegou essa tese e as fixou na porta do castelo de Wittenberg, que na época funcionava como um mural de avisos. As pessoas passavam naquela porta e tomavam sua dose de informação. Ali era, vamos dizer assim, o portal da época, de notícias da época, o site de notícias da época. Era o jornal da época, aquela porta. Então naquela porta se pregavam as novidades do mês, as questões da política, da economia da época. E ele vai para a porta de Wittenberg e crava nela as 95 teses, desafiando abertamente a autoridade papal e a corrupção dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Na época, o Papa Leão X estava buscando recursos para a reforma da Basílica de São Pedro, e portanto enviou emissários para todo mundo, emissários para a Alemanha, dentre eles Johann Tetzel, um grande vendedor de indulgências. Esse frade dominicano e pregador era conhecido por ser um grande vendedor de indulgências, mas na Alemanha ele não conseguiu vender. Ele se frustrou na Alemanha e a situação começou a ficar tensa naquele lugar. Deixa eu só explicar para você mais ou menos o que acontecia. Com a venda de indulgências, você podia comprar 5 anos de perdão, 10 anos de perdão, 30 anos de perdão, dependendo da grana. Se a grana fosse boa, você conseguia pagar pelo perdão de toda a sua vida. O Papa assinava uma bula onde ele dava perdão para você de todos os seus pecados. Inclusive há uma situação engraçada nessa história, uma situação real, viu? Em que Johann Tetzel vendeu indulgências em alguns lugares, e voltando para Roma, um homem assaltou a carruagem onde estava todo o dinheiro da indulgência. E aí Johann Tetzel gritou da carruagem, né? Eles assaltaram, tiraram o dinheiro, e no caminho, indo a cavalo, Johann Tetzel levantou a mão e disse: que a vossa alma queime no inferno. E aí o ladrão levantou a bula papal e disse assim: eu já paguei pelo meu perdão por toda a vida. É muito engraçado. O homem estava assaltando sabendo que já estava perdoado, né? Logicamente que foi aparentemente irônico aquilo, mas é um fato histórico. Em 1519, Deus levanta aqui, em 1517, Martim Lutero. Ele prega as 95 teses, e ali é deflagrado o movimento da reforma protestante, algo que começou a acontecer no mundo. Que em 1519, Deus levanta na Suíça um homem por nome Ulrico Zwinglio, que também promove uma revolução nesse sentido. Depois Deus levanta no ano de 1530, na Suíça também, João Calvino, um grande teólogo, que começa a sistematizar a teologia nesse sentido da fé protestante.
Em 1549, Deus levanta na Escócia John Knox, que é o considerado pai dos presbiterianos. E então nós temos como fundamento desse grande evento o chamado Cinco Solas. Esse termo é um termo latim para 5 postulados, 5 princípios fundamentais da reforma protestante. Sola Scriptura, traduzido para o português, somente as escrituras sagradas. O que isso quer dizer? Que para nós protestantes, a única regra de fé e prática é a Bíblia. Nada mais do que isso. Para nós, a Bíblia não é apenas um livro religioso. Para nós, a Bíblia é a boca de Deus. Fechada ou aberta, é a palavra do Senhor em nossas vidas. É a palavra eterna de Deus. A Bíblia, para nós, ela é a única voz de autoridade que deve reger a nossa vida, que deve fundamentar a nossa fé. Esse é o chamado princípio fundamental da reforma protestante. Os reformadores recorreram à autoridade absoluta, à autoridade única das Escrituras Sagradas como palavra de Deus. A partir daqui, a vida do homem, a vida do cristão, deveria ter o seu fundamento, o ditame final para a fé cristã estava no cânon bíblico e não na autoridade humana, estava na palavra de Deus. As tradições humanas, portanto, perderam a sua autoridade, os dogmas da igreja perderam o seu peso, as decisões dos concílios, bem como todo pensamento humano, deveriam agora passar pelo crivo, deveria passar pela peneira da palavra de Deus. Tudo deveria ser lido à luz das Escrituras Sagradas. A única autoridade sobre a vontade de Deus revelada para o homem. Não as experiências, não o Papa, não os concílios, mas a palavra de Deus, que julga as experiências. Então a igreja, ela está firmada, ela é governada, ela é direcionada, alimentada pela palavra de Deus. Isso é uma das coisas que faz uma grande diferença entre nós e os católicos, porque na Igreja Católica a tradição está em pé de igualdade com a Bíblia. Na Igreja Católica a tradição é inspirada por Deus, tanto quanto a Bíblia. Na Igreja Católica a Bíblia não está acima da igreja, porque no entendimento católico romano a Bíblia é um produto da igreja. Na verdade, Deus usou a igreja para escrever também. Logicamente que a Bíblia foi escrita não apenas por aqueles que faziam parte da igreja, mas muito antes da igreja, pelos heróis da fé do Velho Testamento, homens da antiga aliança, e completou-se com os apóstolos, com a igreja do Senhor Jesus. É uma obra por meio da igreja e não da igreja, uma obra de Deus mediante a igreja. A palavra está acima da igreja. Para nós protestantes não é apenas um produto da igreja. Nós temos o sola fide, segunda coluna dessa reforma, traduzido para o português, pela fé somente. Este termo é para combater a ideia de que a salvação se dá pelas obras, de que nós merecemos a fé, ou melhor, de que nós merecemos a salvação. Entenda a questão da salvação aqui. Tem muitos crentes pentecostais que não entendem isso. Entenda isso. Você não é salvo porque você ora muito. Você não é salvo porque você pratica e celebra a fé do dízimo. Você não é salvo porque você tem uma frequência exemplar nos cultos.
Você não é salvo porque pratica jejum. Não, não são as obras que salvam. Você é salvo porque alguém morreu no seu lugar e satisfez a exigência da justiça divina. Cristo derramou seu sangue, entregou sua vida para que eu e você fôssemos salvos. Somos salvos pelos méritos de Cristo. Ninguém vai ser salvo porque é bom. Ninguém vai ser salvo porque merece ser salvo. Ninguém vai ser salvo porque fez por merecer. Você só é salvo porque Cristo morreu em seu lugar. Quando você crê em Cristo, quando você acredita que Ele foi ofertado como um sacrifício no seu lugar, você então recebe a salvação. Salvação é obra de Deus, não é obra humana. Pastor, mas não existe nada que complementa. Por exemplo, eu creio que Jesus morreu no meu lugar, mas se eu me comportar bem, não ajuda, não vai ajudar? Irmão, quando você obedece a Deus, quando você faz boas coisas, isso significa que você é salvo. Porque nós somos salvos para as boas obras. Não somos salvos por causa das boas obras, somos salvos para as boas obras. Existem muitos cristãos, existem espíritas, existem católicos que são generosos, solidários, porque acreditam que isso faz parte do processo de salvação e de aperfeiçoamento espiritual. Nós protestantes acreditamos que as boas obras são reflexo ou uma evidência de um fato: eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu não estou fazendo para ser, eu estou fazendo porque eu já sou. Eu estou fazendo porque é natural de um salvo fazer. Eu não estou agindo de uma forma com Deus interesseira. Olha, Jesus, eu estou me comportando de modo exemplar. Estou tendo crédito aí em cima. Coloca mais uma estrelinha para mim aí na coroa. É importante enfatizar com relação questão, falei aqui de coroa, né? Isso lembra o tema galardão. Galardão está associado a obras. Salvação não. Salvação é pela fé, mediante a graça. É dom, é presente, é gratuito, é para todos, para todas as pessoas, e é pela fé somente. Essa expressão aqui, ela indica quanto à justificação do pecador, que é uma obra divina e não uma obra humana. Não é um homem que justifica a si mesmo, mas é Cristo quem nos justifica. Ele, mediante a sua morte, nos traz a justificação. E essa verdade bíblica, irmãos, é que foi um dos maiores gritos da batalha da Reforma Protestante. Você não compra, você não merece a sua salvação, é mediante a fé. Quando o homem se arrepende, quando o homem se converte, quando o homem se volta de todo o seu coração para Deus, essa é a única condição prévia que Deus requer do homem para a absolvição dos seus pecados. Creia, arrependa-se e seja salvo em Cristo Jesus. Segundo esta doutrina, nós recebemos a salvação que é ofertada gratuitamente por Deus pela fé. E depois, como terceira coluna desse movimento, nós temos o sola gratia, que traduzido para o nosso idioma é pela graça somente, ou somente pela graça. A graça é um dom imerecido de Deus. Os reformadores diziam que nós fomos escolhidos para a salvação não por causa dos nossos méritos. Não fomos salvos por causa das boas obras, mas pela graça de Deus. Ou seja, às vezes eu digo isso aqui em alguns cultos como Santa Ceia: alguém melhor do que você poderia estar sentado no lugar que você está sentado. Você está aqui pela graça de Deus. Não, mas eu
Eu fui obediente para o meu pai e para minha mãe, eu nunca roubei, nunca matei, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca, sabe essas coisas? Que as pessoas parecem assim que querem se justificar. Olha, Senhor, eu sou até uma pessoa interessante, eu pago aquilo que eu compro, eu sou honesto, eu tenho caráter. Irmãos, teologicamente, a Bíblia nos fala que todas essas boas ações, que todas essas práticas de justiça humana perante os olhos de Deus, o padrão moral de Deus e de justiça é tão elevado, que todas essas obras humanas diante de Deus, a Bíblia diz que não passa de trapos de imundície. Sabe aquele pano que os leprosos usavam sobre as feridas, e que ficavam marcados de pus e sangue? Aqueles panos são comparados às nossas boas ações. Trapos de imundície do texto bíblico são esses panos que os doentes usavam para cobrir as suas feridas abertas. A sua boa ação, sua boa conduta diante do padrão moral de Deus não passa de trapo de imundície. Todos nós merecemos o inferno. Eu e você merecemos a condenação eterna. Agora, pela graça, favor imerecido, por bondade, misericórdia de Deus, Ele nos oferta a salvação mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Dói no coração quando uma pessoa não entende o que Jesus fez na cruz. Dói no coração quando uma pessoa olha para Jesus como se Jesus fosse resto de feira. Ah, será que compensa? Será que vale a pena abraçar? Será que vale a pena professá-lo? Ele é a única porta de escape. Ele é a única saída. Imagine o mundo como um prédio em chamas, pegando fogo, prestes a ruir. Imagine um mundo como se fosse o World Trade Center lá do 11 de setembro nos Estados Unidos, com uma única porta de emergência, uma única porta de saída. Só tem uma forma de se salvar: do fogo, do juízo eterno, da perdição eterna. E essa porta tem nome, se chama Jesus de Nazaré. João capítulo 10 nos diz, Ele declarou dizendo: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, entrará, sairá, achará pastagens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo Pedro não salva. O apóstolo Paulo não salva. O pastor presidente da Convenção Nacional das Assembleias de Deus não salva. O Papa não salva. Maria não salva. Buda não salva. Siddhartha Gautama, né? Allan Kardec não salva. Maomé não salva. Nem um homem pode salvar, mas somente Jesus Cristo. Só Ele salva. Só Ele é a porta para a salvação. Só Ele é a porta de escape. Só Ele é o caminho de acesso a Deus. Não tem outro caminho, outra saída. Pastor, mas será que aquela pessoa, sabe, aquela pessoa que mora em um lugar distante, que nunca ouviu falar de Jesus, aquela pessoa, se ela fizer boas ações, se ela fizer coisas boas, será que ela não vai ser salva? Irmão, não existe outro caminho. Pedro, pregando no dia de Pentecostes, ele disse assim: não há outro nome em cima no céu, embaixo da terra, pelo qual devamos ser salvos, senão Jesus Cristo. Por isso a urgência da obra missional. Por isso a urgência de nós falarmos de Jesus. Se você descobrisse a fórmula da cura do câncer, você ficaria só para si ou procuraria a imprensa? Com certeza você procuraria a imprensa, os órgãos de comunicação, para dizer: eu tenho um antídoto contra essa doença mortal, essa doença maldita chamada câncer. Ou contra a AIDS, qualquer que seja a doença. Se você tivesse descoberto a cura, você não iria colocar a boca no megafone e apresentar para os 4 cantos da terra? Com certeza você faria isso. Porém, nós temos em nossas mãos o único antídoto contra
a maior e pior de todas as doenças que assolam a humanidade: o pecado. O pecado mata. O pecado não apenas abate o físico, como tem o poder de lançar a alma do homem no lugar da eternidade e da perdição eterna. E nós temos o antídoto para a cura. Nós temos o remédio para as nações: Jesus Cristo. Pregue na escola, pregue em casa, pregue na faculdade, pregue nas redes sociais, pregue na empresa, pregue na rua, pregue onde você estiver. Como disse o apóstolo Paulo ao seu filho da fé Timóteo: pregue antes a tempo e fora de tempo, pela graça, somente pela graça, somente. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê seja salvo, não seja condenado. O conceito de só pela graça é um golpe severo no orgulho humano. É um golpe severo em todas as religiões do mundo. Escute isso: todas as religiões do mundo, inclusive o catolicismo romano, diz: faça para receber, faça para ser perdoado, faça, cumpra, pague as penitências, faça boas obras e você será salvo. A única mensagem que diz: já foi feito, não precisa fazer nada, é o evangelho de Jesus Cristo. Já foi consumado o alto preço, você não precisa pagar mais nada para ser salvo, já foi feito. É pela fé, é pela graça, somente pela graça. Aleluia. E um outro pilar da reforma protestante: solo Cristo, traduzido para o nosso idioma, somente Cristo ou por Cristo somente. A mensagem dos reformadores era cristocêntrica. Irmãos, o nosso coração não está dividido entre filho e mãe, entre Jesus e Paulo, entre Jesus e Pedro. É Jesus no centro e ponto final. Jesus aparece de Gênesis a Apocalipse. Ele é o centro das Escrituras. Jesus é o ponto central da minha fé. Você já parou para pensar que ele foi crucificado no meio? Ele poderia ter sido crucificado na esquerda ou na direita, mas ele foi pendurado no meio. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio. A Trindade é definida como Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está no meio. Ele é o tema central das Escrituras. Nada pode tirar o foco dele. A salvação está nele. A fé precisa estar fundamentada nele. A nossa mensagem é cristológica, cristocêntrica. A salvação era realizada por Deus unicamente mediante a ação do Filho. Ele morreu. É o sangue dele que nos compra a redenção. É Jesus, somente Jesus. A reforma restabeleceu a verdade incontroversa que existe um único mediador entre Deus e os homens. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele, somente Ele é a ponte de conexão com o céu. Quando você vai orar, Jesus nos ensinou a orar como? Olha, você vai orar no nome de mamãe. Não, você vai falar com o Pai em meu nome. Em todos os evangelhos. Nenhum dos apóstolos nos ensinou qualquer outra oração a não ser a oração ao Pai em nome de Jesus. Não existe outra prece, outra oração que não seja em nome de Jesus ao Pai. Porque eu estou entrando no céu pelos méritos de Cristo, em nome de Jesus. Ou seja, quem está falando com o Pai traz consigo o crédito do Filho. É como se o próprio Jesus estivesse falando com o Pai. Você está em nome de Jesus diante do Pai. Sabe por que o Pai te ouve? Sabe por que o Pai te vê? Porque quando Ele olha para você, Ele olha através de Jesus.
Porque se Jesus não fosse o intermediário dessa relação, você estava fulminado pela justiça divina. Quando Ele olha para você, Ele vê a justiça do seu Filho em você. Você está permeado em sua prece pelo nome de Jesus. Eu peço ao Senhor pelo nome de Jesus. Não é pelo nome de Pedro, não é pelo nome de Paulo, não é pelo nome do pastor Oséias, não é pelo nome de Maria ou pelo nome do Papa. É pelo nome de Jesus Cristo. É Cristo somente. A Ele toda a glória. Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a água da vida, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o único caminho, o único acesso, Ele é tudo para nós. Não existe outro, não existe outro. E aí nós temos o último pilar do fundamento da reforma protestante: só lhe deu glória. Traduzido, glória somente a Deus, somente a Deus. A Bíblia diz que Deus não reparte a sua glória com ninguém. Isaías capítulo 42, versículo 8. Os reformadores acreditavam que os seres humanos, mesmo os santos canonizados pela Igreja Católica Romana, como também os papas e as autoridades eclesiásticas, não eram dignos de glória que lhes fora atribuída. Somente Deus. A reforma trouxe esse princípio fundamental de que Deus é soberano e que somente Ele é digno de culto, de glória, de louvor, de ação de graças. Somente Ele é digno de uma prece. Quando você se ajoelha para orar, você está adorando, porque você reconhece atributos transcendentes para a entidade a que você se dirige. Quando você se dobra para orar, você reconhece que quem está do outro lado tem onipotência para fazer aquilo que você está pedindo, tem onisciência para entender, discernir aquilo que você está vivendo, que tem atributos que teologicamente são incomunicáveis da divindade. Por isso nós não rezamos a Maria, porque quando se reza a Maria, se entende que Maria ouve em um só tempo as preces de todos os homens. Se entende que ela tem onipotência para resolver toda a situação, ela vai recorrer a Deus. Irmãos, se Jesus já nos deu acesso direto ao Pai, mediante o seu nome, por que eu vou ter que pegar mais burocracia pelo caminho? A oração, a fórmula, já foi entregue pelo Cristo do cristianismo. Não tem outro meio. É ao Pai em nome de Jesus. Qualquer outra coisa é enfeite, que não cabe nessa questão. Não dá para enfeitar aquilo que Jesus já nos deixou. Somente Cristo e somente a Deus toda a glória. Deus não divide a sua glória com o homem. Deus não divide a sua glória com ninguém. Prostrou-se, oração ao Pai. A honra e glória é dele. É em nome de Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Portanto, irmãos, nunca se esqueça que sangue foi derramado, pessoas morreram por causa do que eu estou pregando aqui hoje. Hoje nós pregamos com liberdade, mas no tempo da reforma protestante, homens foram brutalmente assassinados, perseguidos pelo poder dominante da época. As formas de tortura eram as mais terríveis que você imaginar. Pegava-se um protestante, o serravam pelo meio, ou então se derramava chumbo derretido dentro do seu ouvido. Eu não vou aqui ficar descrevendo os métodos de tortura que os movimentos de inquisição da igreja operavam. Eu não vou ficar aqui falando, mas se você quiser conhecer, leia, estude, vá para a história. Vá para a história e veja o que custou para esse livro chegar na minha e na sua mão, sem intervenções sacerdotais nenhuma. Você hoje tem liberdade de pegar sua Bíblia em casa e ler, estudar, entender, falar com Deus, orar. Espírito Santo me ensina, mas nem todos tiveram esse privilégio. A reforma protestante colocou esse livro no meu e no seu colo, com muito sacrifício, com muito esforço. E é importante
nós reconhecermos a ousadia e a coragem daqueles que prepararam um caminho para a liberdade que nós desfrutamos hoje. Martinho Lutero, João Calvino e todos os demais reformadores ou pré-reformadores foram vasos nas mãos de Deus para que a palavra chegasse ao meu e ao seu coração hoje. Hoje nós somos porta-vozes desse evangelho, arautos da palavra de salvação para todas as nações, transmitindo à geração que vem após a nossa o legado que começou lá atrás, o legado da reforma protestante. Que o seu coração celebre a coragem dos antigos. Você que não conhece a história, mergulhe nela, entenda, estude, medite, procure, fortaleça a sua convicção, fortaleça a sua fé. Que a nossa vida seja uma declaração pública que Jesus e só Jesus é salvação para a glória de Deus, o Pai.